Senhor, para o avanço do Teu Evangelho, para que possamos, Pai, a cada dia alcançar mais pessoas e convertê-las ao Teu reino, Pai. Assim eu oro, e oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos dar continuidade ao estudo bíblico. Abram, por favor, comigo, Oséias 5. Oséias, capítulo 5. Abriu? Oséias 5. Nós vimos no capítulo 1 e 2, né, o casamento de Oséias com Gomer, que foi a personificação da relação de Israel com Deus. Israel foi infiel a Deus. No capítulo 3 e 4, a reconciliação, né, e a acusação contra Israel. A partir do capítulo 5 de Oséias, nós vamos observar agora o julgamento contra Israel. Capítulo 5, versículo 1, diz o Senhor: ouçam isto, sacerdotes, atenção, israelitas, escute, ó família real, essa sentença é contra vocês. Deus aqui está julgando agora as lideranças. Primeiro, a liderança religiosa, que eram os sacerdotes. Os sacerdotes, eles têm a missão de conduzir o povo a Deus, de ensinar a doutrina a Deus. Mas como nós vimos nos outros capítulos, Israel estava corrompida, até mesmo na questão dos sacerdotes. Então, Deus tem julgado os sacerdotes na questão dos líderes religiosos. Escute, ó família real, aqui é o julgamento de Deus contra os reis. Os reis têm a função de guiar o seu povo, os políticos, né? É o que acontece hoje em dia, né? A gente pode personificar também para os dias de hoje, porque os reis naquele período eles estavam corrompidos por corrupção, não muito diferente do que acontece hoje. E escute Israel, a sentença de Deus chega ao povo. Por mais que o povo ele estava, com lideranças já caídas, que eram os sacerdotes e os reis, ele também se corrompeu por meio do pecado. Como nós vimos nos outros capítulos, o sincretismo religioso, a corrupção, lascívia, imoralidade sexual e principalmente a idolatria tomava conta de Israel naquele período. E continua na parte B do versículo 1. Vocês têm sido uma armadilha em Mispar, uma rede estendida sobre o monte Tabor. Mispar e Tabor eram montes sagrados. E aqui é um julgamento muito forte, porque eles se tornaram lugar de armadilha e de rede. Lugares de laços e armadilhas. Ou seja, nesses montes sagrados estavam acontecendo cultos a Baal, que era o deus da fertilidade, né? Naquela época, que também revela uma infidelidade em relação a Deus. 5:2 diz: os rebeldes estão envolvidos em matança, eu disciplinarei todos eles. Conheço Efraim, Israel não pode se esconder de mim. Efraim, agora você se lançou à prostituição, Israel se corrompeu. Aqui, meus irmãos, Deus está dizendo e revelando para a gente que Israel estava corrompido, e estava mesmo. Como foi dito, né? Lascívia, prostituição, imoralidade sexual, tudo reinava ali. Sincretismo religioso, porque a gente sabe que quem tirou o povo de Deus do Egito foi Deus. Quem sustentou ele no exército, quem trouxe ele à terra prometida foi Deus. Mas o povo de Deus, neste período, tudo que eles tinham de recurso, tudo que Deus tinha feito por eles estavam adorando Baal. Eles se esqueceram de Deus, eles foram infiéis a Deus. 5:4. Suas ações não lhe permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. Irmãos, quando a gente tem maus hábitos, nós não conseguimos nos voltarmos para Deus. Está muito claro aqui, né? Suas ações não lhe permitem voltar para Deus. O povo estava corrompido, não tinha como mais. Aqui é um julgamento de Deus. Deus é amor, mas Deus também é um justo juiz. Então aqui ele estava julgando a nação de Israel. E o coração deles estava tão corrompido que eles não reconheciam o Senhor. E no versículo 5 a gente vê: a arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado, e Judá também tropeçam com eles.
Quando a gente despreza o conhecimento de Deus, a gente tropeça em nossos pecados. Não tem como a gente conhecer a Deus e viver no pecado. Da mesma forma que não tem como a gente viver no pecado e reconhecer a Deus. Versículo 6. Quando eles forem buscar o Senhor, com todos os seus rebanhos e com todo o seu gado, não o encontrarão. Ele se afastou deles. Deus, pessoal, quer um culto santo. Deus não quer um culto de aparência. Deus não quer um culto de sacrifício que a gente vem cá na igreja domingo, todo domingo de manhã, mas sai daqui, é uma pessoa na igreja e uma pessoa na rua. Os pastores aqui costumam falar muito que carteirinha de membro não salva ninguém, não salva. E aqui que Deus está falando isso, não adianta o povo de Israel buscar o Senhor com gado, com sacrifício, com holocausto, sendo que ele está vivendo no pecado. Não adianta viver de aparência. Não adianta a gente ser crente só por falar. Nós somos crentes porque fomos encontrados pelo amor de Jesus Cristo, mas temos que viver essa verdade. 7. Traíram o Senhor, geraram filhos ilegítimos. Agora suas festas de lua nova os devorarão, tanto a eles como as suas plantações. Pessoal, aqui Deus está expondo o sincretismo religioso que havia naquela época. O que é o sincretismo religioso? É uma mistura, entre aspas, de religião. É uma igreja contaminada por fatores externos, que mistura as religiões. E não é muito diferente do que às vezes a gente tem visto hoje, né? O mundo tem entrado cada vez mais na igreja. E naquela época, o pessoal fazia tanto culto a Baal, quanto holocaustos a Deus. E isso gerava o sincretismo religioso. Então aqui, essa festa de lua nova são festas bíblicas juntamente com práticas pagãs. O pessoal estava meio que fazendo uma mistura de religião mesmo. Eu não sei se vocês conseguem visualizar isso, mas hoje o que mais tem já vimos aí, né? Essa questão de muita gente que está na igreja, mas está em outra igreja, está numa religião, está em outra religião, um pé aqui, outro pé ali, vem na igreja, mas não sai de casa sem escutar o horóscopo, né? Então, ou a gente está firme na rocha ou não estamos. Igual foi dito no versículo 6, Deus não quer que a gente fique aqui de formalidade. Deus quer um coração arrependido, um coração quebrantado, que volte diretamente para Ele, que fixe nele. O versículo 8 já muda um pouco a tonalidade do profeta, já parte mais para um cenário de guerra, né? Então é dito: toquem a trombeta em Gibeá e a corneta em Ramá, deem o grito de guerra em Bet-Avém, esteja na vanguarda, ó Benjamim. Essas cidades aqui eram cidades de Israel onde se tinha um shofar, que era uma trombeta. E quando havia iminência de guerra, quando havia rumores de guerra, quando havia questões de invasão, essas trombetas iam tocando ao longo das cidades. Então tocava a trombeta dizendo: o inimigo está próximo, e isso ia se espalhando, né? Então havia chegado a Israel o julgamento de Israel há de chegar. Eles já estavam diante do julgamento de Israel. Oséias 5, perdão, Oséias 5, versículo 8, desculpa. Deixa esse lá. Deu certinho aí? Deu? A senhora achou? Então, versículo 8, né? Toquem a trombeta em Gibeá e a corneta em Ramá. Deem o grito de guerra em Bet-Avém. Esteja na vanguarda, ó Benjamim. Então, o castigo já tinha chegado a Israel. Era iminente a destruição de Israel, né? Israel, o reino do norte, seria destruído por Assíria, e Judá, o reino do sul, mais para frente pela Babilônia. Oséias 6, né? Oséias 5, 8. 9 diz: Efraim será arrasado no dia do castigo. Entre as tribos de Israel eu proclamo o que acontecerá.
Aqui é Deus falando com eles. O juízo chegou, o castigo chegou. Efraim, Israel será arrasado no dia do castigo. Nada pode nos livrar da mão de Deus. Nada. Deus falou, o castigo vai vir. E o castigo de Deus não é para a nossa destruição. Creio que muitos de nós aqui, ou quase todos nós, já fomos disciplinados por Deus. Mas não é para a nossa destruição, é para o nosso arrependimento e para a nossa restauração. A mesma coisa vai acontecer com Israel. Só que aqui, Oséias 5:9, Efraim será arrasado no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, eu proclamo que acontecerá. O castigo de Deus chegou sobre Israel. 10. Os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. Derramarei sobre eles a minha ira como a inundação. Oséias, ele teve o seu ministério no reino do norte. Judá é no reino do sul. Aqui já é Deus falando que também vai castigar Judá. E o que estava acontecendo em Judá? Vocês não precisam abrir, mas lá em Miqueias 2 está escrito o seguinte: cobiçam terrenos e se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam, fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Miqueias 2 refere-se aqui, os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites, ou seja, os líderes de Judá se apossavam de terras alheias, eles roubavam terras alheias, assim como está em Miqueias 2. E hoje acontece isso também, né? A gente pode ver, então muito cuidado, quem se apodera de terras dos outros, quem aumenta os seus marcos sem poder, tá? Então aqui Deus também está falando, o meu castigo também há de vir sobre Judá, e veio com a invasão babilônica, tá? Oséias 5:11, Efraim está oprimido, esmagado pelo seu juízo, porque decidiu ir atrás de ídolos. Irmãos, como que a gente trai Deus? Como que é a nossa infidelidade a Deus? Quando a gente vai atrás de ídolos, quando a gente coloca algo no lugar de Deus. E aqui, os israelitas dessa época colocavam Baal, outros deuses, como o Vitor ensinou e tudo. Mas hoje, o que a gente coloca no lugar de Deus às vezes? Quem que tem sido o nosso ídolo? Até falei sobre isso na nossa célula essa semana. Porque às vezes a nossa agenda gira em torno de outras coisas. Por exemplo, o futebol. Eu não vou no culto hoje porque tem futebol à noite. O que você tem colocado hoje diante de Deus na sua vida? Qual a sua prioridade além de Deus? Antes de Deus, a sua prioridade tem que ser Deus. A nossa prioridade tem que ser Deus. E aqui, o povo de Israel decidiu ir atrás de ídolos. Israel, quem tirou Israel, igual foi dito, quem fez tudo com Israel foi Deus. Tudo que a nossa vida tem é Deus. Se a gente está aqui hoje é Deus. Tudo que nós temos é Deus. O salário que a gente tem, o carro, a roupa que a gente veste é Deus. Só que Israel se prostituiu, ela foi infiel a Deus porque ela decidiu ir atrás de outros ídolos. Tá? Então isso aqui fica muito explícito no versículo 11. Tá? Não, no versículo 11, exato. 12. Sou como uma traça para Efraim, como podridão para o povo de Judá. Este versículo aqui, a traça simboliza uma destruição de dentro para fora, uma destruição lenta. Simboliza a corrupção, simboliza tudo que estava incítrico ao povo naquele momento, que já foi dito várias vezes, os pecados dele, imoralidade sexual, idolatria, corrupção, secretismo religioso. Aquilo ali é destruindo o povo de dentro para fora, como uma traça, de forma lenta e gradual. A gente vai ver mais para frente também que tem uma ação externa. Mas aqui no versículo 12 é muito explícito isso. É algo interno, que ia destruindo o povo de dentro para fora. Tá? 13. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a ajuda do grande rei. Mas eles não têm condições de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores. Quando Israel viu que não tinha mais jeito, que o juízo de Deus ia chegar sobre ele, o que eles fizeram? Voltaram-se para a Síria. Mas quem que ia destruir Israel? Por intermédio da Assíria. Então Israel, quando viu que estava em pecado, que o juízo de Deus chegou, ele se correu para o inimigo. Muitas das vezes a gente passa dificuldade na vida, o que a gente faz? Vai para o Instagram, fulano, não sei o que, vai atrás, vai em busca de Deus. Só Deus pode te dar o conforto, só Deus pode te dar a situação daquele momento, só Ele pode tirar dali, não adianta. Eu tenho aprendido isso na prática, na vida real, no dia a dia. Só Deus pode mudar a sua realidade, mas Israel não. A Síria me ajuda, mas a Síria
né? Deus que ia destruir Israel, mas por intermédio da Síria, ele foi buscar ajuda com o inimigo. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente busca ajuda. Eu lembro que eu fiz o curso de noivo lá na Matriz, antes do meu casamento, e um pastor falou assim: gente, quando vocês casarem, não busca conselho com a sua amiga solteira, não busca conselho com o seu amigo do mundo, não, busca conselho com o casal, que vai te ajudar a reverter aquela situação. É a mesma questão nossa. Se a gente está passando dificuldade, tem a igreja, tem o pastor, tem os ministros, tem os líderes de célula, tem a gente. Busca aqui, não busca no mundo, não. Porque o mundo, a primeira dificuldade que, por exemplo, eu tivesse no casamento, o mundo fala: larga ela, arruma outra. Né? E isso vai nos trazer destruição, assim como foi Israel. Para mim, muito interessante, porque Israel buscou ajuda em quem a destruiria. Tá? Isso aqui está muito claro no versículo 13. Aí tem a expressão: a vara da Síria sobre o povo de Israel. Exato. A vara da correção era a Síria. Era a Síria, né? E eles foram buscar ajuda com a Síria. Tá? No versículo 14, pois serei como um leão para Efraim, em algumas versões diz leãozinho, e como um leão grande para Judá. Eu os despedaçarei e irei embora. Eu os levarei, sem que ninguém possa livrá-lo. Assim como no versículo 12, que era uma ameaça interna à traça, o leão aqui é uma ameaça externa, tá? E o que é uma ameaça externa? É uma ameaça repentina, uma ameaça rápida. A ameaça externa de Israel, que seria o leão para Israel, é a própria Assíria, tá? Então era eles que, né, por mando de Deus, e não é a primeira vez que Deus usa um povo ímpio para julgar os seus, né? O leão de Israel aqui, né, que destruiria Israel, seria a Síria. Eu os despedaçarei e irei embora. Eu os levarei sem que ninguém possa livrá-los. Quem que pode nos livrar da mão de Deus? Há algum lugar que a gente possa se esconder, algum lugar que a gente possa ir, que Deus não vê, Deus tudo sonda, Deus tudo vê. Deus sabe o coração de cada um aqui agora. E Deus, né, eu os devorarei e irei embora. Eu os levarei sem que ninguém possa livrar. Então voltarei ao meu lugar, até que eles admitam sua culpa. Eles buscarão a minha face em sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. Deus, como foi dito, Ele nos disciplina buscando a nossa restauração. Vocês podem ver aqui que Deus falou assim: ó, eu vou destruir e vou embora. Não. Eles voltarei ao meu lugar até que eles admitam a sua culpa. Oh meu Deus, me desculpa, não. É um arrependimento genuíno, a gente vai ver isso para frente. Né? Admitam a sua culpa. Né? Muitas das vezes a gente erra. Eu lembro até também lá no curso de noiva, e a gente falou isso muito na célula, a questão do pecado. Que o pecado é como se fosse um carro. A gente está pilotando o carro e aí o pneu fura. Nós descemos do carro e trocamos o pneu. Esse é o pecado, acontece. Nós só teremos, só não vamos pecar mais quando tivermos o nosso corpo glorificado. No entanto, se você está dirigindo um carro e toda hora ele dá um problema, toda hora ele fura um pneu, toda hora ele quebra, aí que está o erro. É a mesma coisa do pecado. Pecado, se a gente viver no pecado, nós estamos errados. E mais uma vez, não tem como a gente vir aqui fazer holocausto, fazer escola bíblica, vir no culto, tocar no louvor e viver no pecado. Tá? Então, admitam a sua culpa. Todos nós somos culpados diante de Deus, né? E passamos a se tornar filho deles ao crermos no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, admitam a sua culpa. Eles buscarão a minha face em sua necessidade. Eles me buscarão ansiosamente. Até quem não crê em Deus, e eu não sei se vocês têm esse entendimento, quando o bicho pega entre aspas, a primeira coisa é: meu Deus do céu. Não sei se já repararam isso. Ah, não, meu Deus do céu. Né? Ô João, ora para mim lá na sua igreja, eu estou precisando de uma bênção. Ô João, né? Então assim, quando tudo está mal, igual está aqui, ó, eles me buscarão na sua necessidade. Oh meu Deus, não, busca Deus no momento bom também, quando você estiver, né, na alegria, quando você receber uma bênção, busca. Não existe ateu quando o avião está caindo. Né? Tem isso, né? Meu Deus do céu, eu muito. Só se for um ateu, graças a Deus. Como virar crente de Deus, como para uma bobagem. Aí vai todo mundo lá.
Tá? E aqui termina o capítulo 5. Então nós vimos aqui o julgamento de Deus. O juízo de Deus tinha alcançado Israel mesmo. E seria como uma traça. Então aquela corrupção, toda aquela situação interna que estava vivendo Israel já era a traça, e o leão seria a Síria que iria destruí-lo. Tá? Porque realmente estava corrompido. O Vitor na semana passada falou muito bem sobre isso, né? Israel estava corrompida. E trazendo para os dias de hoje, o que a gente vê não é muito diferente, né? Eu queria que a gente também pensasse nessa questão de como que é hoje. Será que hoje tem lascívia, tem imoralidade sexual, tem corrupção, tem gente que se aposta de terras inapropriadas? Então, que a gente trazesse para o dia de hoje, que é o que eu vou fazer aqui mais para frente, de ver como que está a situação hoje, se é muito diferente de Israel naquela época, e eu creio que não. Amém? Vamos dar início também agora, vamos começar o capítulo 6, nesse eu vou mais devagar. Depois que o capítulo 5 revela o juízo de Deus, né, que tinha chegado mesmo o castigo de Deus, mas mais uma vez o castigo de Deus é para disciplinar o seu povo e não destruí-lo, e sim restaurá-lo, fazer com que ele se volte para Deus. O capítulo 6, versículo 1 diz: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, ele nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Israel, diante do julgamento de Deus, venham, voltemos para o Senhor. Foi o que nós falamos. Está tudo destruído, o julgamento de Deus chegou, vamos voltar para Deus, vamos nos virar para Deus, voltemos para o Senhor, porque Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. E isso é verdade, né? Deus nos restaura, né? Às vezes, muito já foi passado, Deus nos deixa passar por um deserto, ou Deus nos livra no deserto, ou nos fortalece dentro dele, né, Priscila? Então a gente sabe disso. Então Deus nos sara, né? Deus volte para o Senhor. Nós temos que voltar para o Senhor mesmo. E é o que Israel, entre aspas, está fazendo aqui. Vamos voltar para Deus, porque não tem jeito. Gente, tem um ponto na nossa vida, eu não sei se já passaram por isso, que não tem outra coisa, e tudo na nossa vida é Deus. Não adianta, não tem o que fazer, é Deus. Só Deus pode fazer. Então Israel tomou essa lição de Deus, né, e falou: vamos voltar para Deus, porque Ele nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, Ele nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Ô glória, aqui todo mundo, né? Israel voltou. Mas vamos seguindo. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Baal era considerado o deus da prosperidade. Baal era considerado o deus da fertilidade também. E o deus da chuva, entre aspas, porque a chuva que faz com que o solo se torne fértil. E aqui, eu queria muito que a gente pensasse, porque aqui, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Israel se voltou para Deus, não porque ele estava arrependido dos seus pecados, ou porque ele sabia que ele estava errado. Ele se voltou para Deus, virá para nós como a chuva de inverno, como a chuva de primavera. É o Deus como é que é? A gente quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus das bênçãos, né? É a teologia da prosperidade, né? Vem para cá que você vai ter carro, você vai ter casa, você vai ter tudo posso naquele que me fortalece, né? A gente pode tudo naquele que fortalece, porque nós temos Ele, só Ele nos basta, né? A gente pode suportar qualquer coisa porque nós temos Deus. Não é que tudo posso porque eu posso. A gente pode sim, mas não é porque a gente tem vem que você vai ter mansão e tudo. A gente é chamado para o arrependimento,
Assim como o evangelho um dia me encontrou, eu entrei por aquela porta, eu vim para cá e já dei de cara ali, ó, arrependei-vos e crede no evangelho. A gente é chamado para o arrependimento, não para as bênçãos. A gente tem que querer o Deus das bênçãos, não as bênçãos de Deus, em primeiro lugar. É claro que a gente também quer as bênçãos de Deus, mas primeiro a gente tem que amar a Deus porque Ele é, por quem Ele é, não porque Ele faz ou deixou de fazer. Deus é Deus, se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus também. E o versículo 4, se vocês puderem grifar esse versículo, eu acho que é um tapa na cara, assim, que eu acho que é o principal deste capítulo 6. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. O que Deus está dizendo aqui? Eu julguei Israel, Israel se voltou para mim, mas voltou sem arrependimento. O seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Que amor é esse? Que amor é esse por Deus que como a neblina da manhã, o primeiro orvalho logo evapora? Irmãos, mais uma vez eu falo, Deus quer o nosso coração, Deus sonda o nosso coração. Ame a Deus de todo o seu coração. Não adianta a gente ter um amor como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho, vem cá, toca no louvor, mas sai na rua aqui, o irmão te pede para atravessar a rua, você toma uma fechada no trânsito, você xinga o abençoado. Deus quer que a gente volte para Ele de verdade, gente. Aqui, como Israel, isso aqui é importante que a gente frise isso. O nosso amor por Deus não pode ser como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. A gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e com toda a nossa força. Amar a Deus verdadeiramente, se entregar a Ele. Aqui, nós temos que ter isso em mente, irmãos. O amor nosso, ele tem que ser incondicional, porque Ele nos amou primeiro. A gente não merecia nada, né? Se não fosse a misericórdia de Deus, nem aqui a gente estava. Então não adianta. O que Deus está falando com Israel aqui? Não adianta, Israel, você trazer holocausto para mim. Não adianta você vir atrás de mim só por conta das bênçãos. Não adianta você, depois que eu disciplinei, voltar para mim, se o seu amor evapora. Se hoje você vem cá consternado e tudo, eu sei que é um processo longo. A gente também não fica santo da noite para o dia. E a gente vai se santificando ao longo do tempo, e nós somos santos no sentido de ser separado, mas que a gente tem que se esforçar também, né? Não adianta a gente ter duas vidas, ou a gente é crente ou a gente não é. A gente tem que amar a Deus. E o versículo 5 continua: por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. A partir do momento que a gente recebe a palavra de Deus, a gente tem que decidir se segue a Cristo ou não segue. Vocês já pararam para pensar nisso? Hoje vocês estão recebendo a palavra de Deus? Hoje não. Eu creio que a maioria que recebeu antes de mim. Eu sou talvez o mais novo convertido desta sala. Mas a partir do momento que a gente recebeu a palavra de Deus, a gente decide seguir ou não. Não tem outro caminho. O Hernandes Dias Lopes, ele fala muito assim que se a não expansão do evangelho, não ouvir a palavra de Deus, fosse um motivo de salvação, estava muito mais fácil salvar todo mundo, era só não falar de Deus. Que aí estava todo mundo salvo. Mas não é assim, a gente contempla Deus desde uma folha de uma árvore que cai. Só que aqui a gente tem uma missão muito grande, porque a gente ouviu a palavra de Deus. Então a gente decide seguir ou não seguir. Tá? Então, Deus está dizendo aqui, ó, por meio dos meus profetas eu os matei com a palavra da minha boca. E também, gente, não é profeta que vai chegar aqui, Oséias, né? Eu até preguei, até falei sobre o capítulo 1. Ele começa assim, ó, palavra do Senhor. Oséias, ele não acordou de manhã e falou assim, ó, eu sou profeta. Vem, ó, você vai? Não, é a palavra do Senhor. Ele é por meio de Deus. E Oséias, além da palavra dele, o casamento dele foi uma personificação da relação de Deus com Israel. A vida de Oséias, não só a palavra dele, foi uma personificação, né? Serviu a Deus. Então aqui não é profeta também, né? Eu despedacei com os meus profetas. Um profeta vai chegar para você
e aqui eu estou exagerando, que vai falar assim, você tem 3 meses de vida, ou você vai ganhar um carro amanhã. Não, é o profeta que vem da parte de Deus, tá? E nós somos alcançados pelo evangelho verdadeiro, tá? Então a gente tem que decidir se segue ou não a Cristo. A gente não pode ter isso aqui como uma história que a gente está contando. Eu nunca vi Crônica de Nárnia, a gente fala isso muito lá na célula, Crônica de Nárnia, enfim, outros livros, transformar a vida de alguém. Agora, essa palavra aqui transformou a minha Bíblia, transformou a minha vida. E transforma as vidas, a gente vê que é uma palavra viva e eficaz, né? Então, o que a gente está falando aqui não é brincadeira, ou você segue ou você não segue, tá? Pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus ao invés de holocaustos. É o 6,6. 6,6. O que é misericórdia? Deus, o Mateus falava muito isso aqui, né? Dar a alguém aquilo que ela não merece, né? Deus deseja da gente misericórdia com o próximo, tá? E não sacrifício. Mais uma vez ele está nos advertindo aqui, irmãos, a respeito do que eu falei. Sou ministro de louvor, eu ensino na escola bíblica, eu sou muito bom, eu sou ofertante na casa do Senhor, eu participo de GC e tudo, mas lá fora você não tem misericórdia com seu irmão, tá? Deus está falando aqui, eu desejo misericórdia e não sacrifício, que a gente tenha isso muito claro, tá? Deus deseja misericórdia, é uma fechada no trânsito, é dar a outra face, tá? É dar aquilo que o outro não merece. Deus nos deu aquilo que a gente não merecia, né? Deus nos deu a graça dele. Deus teve misericórdia de nós. Se o Criador do universo teve misericórdia de nós vamos ter do próximo, do seu irmão. Eu sei que é difícil, eu também, nós estamos no mercado de trabalho, a gente está no dia a dia, tem irmãos, tem abençoado que é difícil, mas a gente tem que ter misericórdia, e Ele quer isso, Ele não quer sacrifício, conhecimento de Deus, né? Às vezes eu fico pensando, e assim, eu não, né, muito tempo, quando a gente tiver o corpo glorificado, eu creio que a gente vai ficar conhecendo de Deus eternamente. A gente vai ficar conhecendo de Deus, conhecendo de Deus, conhecendo de Deus. E aqui, conhecimento de Deus. O que é conhecer a Deus? Não é ouvir falar de Deus, eu conheço a Deus, né? Eu tenho Deus, eu sinto Deus. Então ele quer misericórdia, Ele não quer sacrifício, Ele não quer você que carteirinha de membro não salva ninguém. Na cidade de Adão, em algumas versões também está escrito como Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. O pecado entrou no mundo através de Adão, tá? Eles viraram as costas para Deus. Israel virou as costas para Deus. Israel foi infiel a Deus, tá? E ao longo, né, vocês podem ir pensando como que está hoje também, né? É sempre bom a gente estar pensando assim. Israel foi infiel a Deus, Israel virou as costas para Deus. Será que a gente está virando as costas para Deus hoje? Não falo só nós aqui, o mundo, né? Tem virado as costas para Deus? Há 15 dias atrás estava tendo carnaval, né? A gente vê tudo que está acontecendo aí, né? Não. Então, e aqui em Oséias e ao longo da Bíblia a gente vê o que aconteceu com Israel, o julgamento de Deus. E mais uma vez, ninguém pode nos livrar da mão de Deus, né? Tudo vê, tudo sonda, tá? Então, muito cuidado ao sermos infiéis a Deus. Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue. Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim fazem também os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Os sacerdotes, como foi dito também, os governantes naquela época, eles estavam corrompidos. Os sacerdotes estavam guiando o seu povo para o caminho errado, né? Mais uma vez, alguns hoje em dia também a gente tem visto isso. E Gileade era localizada ao leste do Rio Jordão, era uma cidade refúgio. E o caminho de Siquém, na estrada de Siquém, aqui no versículo 9, os viajantes do norte de Samaria passavam por Siquém a caminho de Betel, que era o centro de culto do norte. Então, naquele caminho, eles eram assaltados, e quem reagia
eles eram mortos. Além de tudo ali, naquele caminho, os fiéis que iam adorar, eles eram assaltados. Tanto fisicamente, quanto também, entre aspas, espiritualmente, pois os sacerdotes os estavam conduzidos por caminhos errôneos. Tá? Os sacerdotes naquela época, eles estavam corrompidos. Tanto que lá no capítulo 5, no versículo 1, Deus começa, ouçam isso os sacerdotes. Tá? Então, naquela época estava corrompido, desde a igreja, né? Desde os sacerdotes, os líderes religiosos, o povo de Israel e os líderes políticos. 10. Viu uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostitui, Israel está contaminado. Perdão. Aqui é um ponto muito interessante também, irmãos, que eu não sei se vocês concordam. Não existe pecadinho, pecadão, pecado é pecado. Mas o pecado do povo de Deus, ele é mais grave, mais hipócrita e mais danoso. Porque assim, ele é mais grave porque nós temos maior conhecimento do que um ímpio. A gente ouve falar da palavra de Deus aqui no estudo bíblico, daqui a pouco tem um culto. Com certeza durante a semana tem culto, vocês leem a Bíblia. Então nosso pecado é mais grave, entre aspas, porque a gente conhece a palavra de Deus. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Não é que nós somos melhores que ninguém, mas a gente conhece a palavra de Deus. A nossa missão é o ID, é levar o evangelho. Se a gente conhece a palavra de Deus e a gente vive no pecado, não dá. O nosso pecado é mais grave. O nosso pecado é mais hipócrita porque o que a gente condena, a gente pratica. E isso, se a gente parar para pensar, assim, é algo que, quando eu estudei esse capítulo, para mim, de tudo, esse 6:10 é o que me deixou bem consternado, porque a gente condena muitas coisas, mas a gente pratica, não é praticar, a gente faz, né? A gente não vive pecando, mas o nosso pecado é mais hipócrita. Como que a gente vai julgar uma pessoa que vive na prostituição se a gente vive? Como que nós vamos julgar um irmão que vive mentindo se a gente mente? É muita hipocrisia da nossa parte. Então nós temos que ter muito cuidado com isso também. Nosso pecado é mais grave porque nós temos mais conhecimento. É hipócrita porque a gente julga algo e acaba praticando aquilo, fazendo aquilo. E é mais danoso. Por que é mais danoso? Se a gente sair daqui agora e ver um ímpio numa prostituição, numa mesa de um bar com bastante bebida, embriagado, a gente vai ficar consternado, a gente vai escandalizar aquilo ali, a gente não vai gostar. Agora imagina eu sair daqui, o Vitor, vocês, o pastor Pedro, a gente sair na esquina e ver Deus assim, com todo respeito, ver a gente sentado ali. É muito mais danoso, é muito mais escandalizado. O meu Instagram mudou da água para o vinho depois que eu converti, depois que eu comecei a passar na igreja. Não adianta, a gente vir aqui e ter foto sem camisa, foto assim, eu ser casado, mas não, tô lá na foto sem camisa. Eu gosto muito de jogar futebol, tem total cuidado com as fotos que a gente posta, porque é escandalizado, porque tem vê assim e fala, mas fulano não é crente? Fulano é crente? Esse carnaval, um amigo meu me ligou, falou, João, beleza, aqui, vai ter um bloquinho aqui na Anchieta, desce, que eu tô te esperando. Eu falei, uai, mano, mas eu não posso fazer isso não. Ele falou, pode. Eu falei, não, tem um amigo meu aqui que é da igreja e tá aqui do meu lado. Ele é da igreja, não vou falar o nome, tá aqui do meu lado. Eu falei, uai, mas aí tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, gente. Tá? As meninas também, né? Roupa de academia, foto de biquíni, né? Muito cuidado com o que a gente anda compartilhando, o tal do Big Brother aí, né? Muito cuidado. Porque a gente... Porque assim, eu fico pensando, se a pessoa está no mundo e vê que nós que somos da igreja faz coisas que faz no mundo, para ele não é interessante vir para cá. Por que adianta você estar na igreja, mas
né? Ou você é crente, pessoal, ou não é, tá? Muito cuidado com isso, né? Presta muita atenção nessa questão de a gente ser mais grave porque a gente tem mais conhecimento, mais hipócrita porque a gente julga e faz, e mais danoso porque a gente tem que ser exemplo, né? Para as outras pessoas. Então é o 10, né? Viu uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostitui, Israel está contaminado. Então é isso aí que nós falamos mesmo, né? O povo de Israel, ele tinha conhecimento e tudo, mas ele estava contaminado. Israel estava realmente destruído pelo pecado, arraigado pelo pecado. Tudo estava ali errado, né? E a prostituição que é dito aqui é quando a infidelidade a Deus. Tá? Sempre que for dita infidelidade a Deus. E o versículo 11 termina o seguinte: também para você, Judá, foi determinada uma colheita, para quando eu trouxer de volta o meu povo. Judá era o reino do sul. Oséias estava profetizando no reino do norte. E Oséias, né, Deus, por intermédio de Oséias, também para você, Judá, foi determinada uma colheita, para quando eu trouxer de volta o meu povo. Ou seja, Judá, a mão do Senhor também vai pesar sobre vocês. E pesou com a invasão babilônica, né? Então, Judá também se contaminou com o pecado do povo de Israel, tá? Então, muito cuidado. Mais que nós somos eleitos, somos salvos no sentido de ser separados, santos no sentido de ser separado, Judá se contaminou com o pecado de Israel. Então, evitar a roda de escarnecedor, né? Evitar lugar que não glorifica o nome de Deus, né? Porque assim, pessoal, nós temos que ser exemplo para esse mundo caído, sal da terra, luz do mundo, né? Então, nós temos que evitar isso. Nós temos que levar o evangelho. A gente não tem que se contaminar com eles. Na verdade, eles têm que entender o que nós fazemos. Nós temos que pregar para eles e convertê-los ao evangelho. Né? Assim, o ID nosso é muito importante. Né? E Deus, resumindo aqui, tudo que nós falamos, Deus não quer aparência, Deus não quer holocausto, Deus não quer carteirinha de membro, Deus quer o seu coração. Deus quer que você volte para Ele arrependido de verdade. Que você não busque pelas bênçãos que Ele pode dar. Claro, a gente também pede as bênçãos de Deus, mas pelo que Ele é, por quem Ele é e por que Ele fez. Se a gente parar para pensar, como que a gente estava, passa um filme na cabeça alguns anos atrás, algum tempo, eu não sei até quando o Evangelho te encontrou, a gente estava caminhos para o inferno, antes de ser encontrado. E graças a Deus o Evangelho nos trouxe até aqui, e tem nos reforçado a cada dia, né? Nos fortalecido a cada dia. Como ele diz aqui, você ser crente não é que você vai ter todas as bênçãos, não é que você não vai passar por dificuldade. Deus está utilizando aqui uma nação ímpia, que são os assírios, para julgar o seu povo. Isso tudo é intermédio de Deus, tá? Não é a Síria que decidiu ir lá e não, Deus. Tudo é providência de Deus na nossa vida. Tudo que acontece é Deus. Eu tenho aprendido isso a cada dia. Tudo que acontece é Deus. E quando acontecer algo que talvez não seja do nosso agrado ou dificuldade, gente, volte-se para Deus. Não é Instagram, não é coach, não é ninguém que vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Tá? O seu refúgio é Deus. Israel, o que ele fez? Foi buscar ajuda no inimigo. Igual a gente viu aqui, para resumir. Ele tinha tanto, ele foi buscar o inimigo. Às vezes você está ali na situação difícil, você vai buscar ajuda no inimigo. Só Deus pode fazer. Então, esse é o capítulo 5 e 6, resumindo para a gente encerrar, é isso, é o julgamento de Deus contra Israel. Israel se volta para Deus quando viu que o bicho estava pegando, só que ele não se volta arrependido. Ele se volta a Deus buscando o que Deus pode dar e não por quem Ele é. Então, que nós tenhamos muito cuidado, tá? Com isso. Voltarmos para Deus por quem Ele é, não porque Ele pode nos dar. E também, se nós estamos numa fase de bonança, numa fase de colheita, continuar olhando para Deus.
porque muitas das vezes a gente deixa para buscar a Deus só quando já não tem mais saída. Não. Se hoje o dia é bom é porque Deus, né, proveu, se está tudo bem é porque é Deus, tá? E por último também, pessoal, né, muito cuidado com o versículo 10, 6:10, que é a questão do danoso, do grave e do hipócrita. Nós temos que ser exemplos para as outras pessoas. Nós que fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Ou a gente é crente ou a gente não é. Carteirinha de membro não salva ninguém. Eu vim aqui dar estudo bíblico e sair na rua ali agora e tomar fechada no trânsito e discutir com meu irmão. Não adianta, Deus não quer isso. Tá? Deus quer o nosso arrependimento genuíno e o nosso coração para Ele. Amém? Vamos orar. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer uma pergunta? Tranquilo? Você ora para a gente, Pri? Senhor, muito obrigado por essa